Boa tarde então, galera. Hoje é dia 6 de novembro, segundou, começando agora a semana que vai para a semana do quinto dia útil, né, do pagamento. Então o negócio já começa a ficar bom aqui, ó. Então 4h38 da tarde, tá? Eu tô com 119 na Uber. Já encerrei meu dia, tá? Número de corridas, 9 viagens, beleza? E na Pop, que eu também fiz corridas, na verdade a Pop é meu carro-chefe, tá? 294 corridas, R$ 294 hoje, tá? Com um total de 17 viagens, tá? Então tá aí o aplicativo da Pop também, beleza? Então agora vamos para a somatória, que eu sempre faço aqui praticamente todos os dias com vocês, né? Então os dois valores que eu faturei, 119 da Uber, 294 da Pop, deu R$ 413, tá? Então ultimamente eu venho com essa, tá? A meta aí de 400 por dia. Na verdade a minha meta é o 350, eu vou continuar nela ainda como meu mínimo. Mas eu tô buscando sempre fazer um 400, tá? Que nem hoje ali faltava só um pouquinho, ainda emendei mais um tempinho de trabalho para fechar no 400, tanto que agora já são 4h34, tá? Esse horário eu já teria parado um pouquinho mais cedo, mas eu acabei de parar praticamente, tá? Embora eu já cheguei aqui em São Francisco, mas enfim, tanto faz, tá? Então o total deu 413 para fechar legal o ganho no dia de hoje, beleza? Então, R$ 413 dividido por 28 viagens, que foram o total, né, de viagens que eu fiz hoje, deu R$ 14,75 de média de ganho por corrida, tá? A minha média hoje ficou um pouco melhor, entendam. Hoje é uma segunda-feira, dia 6, tá? Então ainda não chegamos no quinto dia útil, porque o final de semana matou 2 dias, né? Então a gente não chegou no quinto dia útil, ainda teve feriado lá do finado, certo? Então ainda tem uma baixa demanda, ainda tem um movimento um pouco mais fraco, a gente repara que tem pouco trânsito na rua. Quanto menos trânsito, menos caos. Quanto menos caos, menos dinâmica e a gente acaba ganhando um pouco menos. É normal, tá? Isso aí acontece. Então tu tem que se adaptar. Que nem o dia como hoje, que eu fiz muito? Eu acabei pegando corridas longas, né? Quando deu ali 8 horas da manhã, que o horário de pico vai morrendo, normalmente eu venho ficando pela Zona Sul, venho trabalhando por lá. Mas hoje não, tô com uma Bethesda pra mim, que é lá pro extremo norte da cidade, é fora da cidade, tá? E eu tô na Zona Sul, vou lá pro extremo norte. Então peguei essa corrida, fui até lá. De lá voltei um bom pedaço vazio, depois continuei fazendo viagens, porque era uma corrida de R$ 42. E eu sabia que o movimento ia dar uma morrida, ia ficar um pouquinho mais fraco e tal, então eu acabo pegando tiros mais longos. Por isso que a minha média de valor por corrida aumentou. Eu venho fazendo uma média de 10 a 11 reais por corrida e hoje deu 14,75. Por quê? Porque eu foquei um pouquinho mais nas longas. Eu sabia que dava para fazer as mais longas porque tinha pouco trânsito, né? Como eu falei para vocês. Não foi o quinto dia útil ainda, então a galera ainda não tem dinheiro, acaba que tem menos trânsito. Aí dá para tu pegar um pouquinho mais as longas, aproveitar elas um pouquinho mais nos dias como esse, certo? Até porque aí tu acaba economizando um pouquinho de combustível, porque não tem trânsito, tá? Se tiver trânsito, tu pegar corrida longa, tu só se ferra, tu gasta bem mais gasolina do que ficar rodando no bairro. Mas como tinha pouco trânsito, eu acabo economizando combustível, então eu já vou pular para essa etapa aqui, ó. Quanto que ficou a minha média de consumo hoje? Tá aqui, ó, 19,8 km por litro, extremamente econômico. Ah, mas o teu carro alcança isso? Meu carro aqui é um Renault Kwid, tá? Ele alcança isso aqui? Claro que não, cara. O Kwid vai fazer uma média aí de 15 a 16 km por litro. Só que, com condições ideais, ainda mais tendo pé leve, tu acaba fazendo ele chegar em praticamente 20 km por litro num dia de trabalho na Uber. Tu acaba fazendo, tá? Mas a média do carro não dá essa. Não é todo mundo que vai comprar um Kwid, vai sair andando, vai fazer isso aí, não. Realmente foram condições ideais e ainda mais privilegiando as corridas mais longas, certo? Então o meu total aqui, ó, 327 km rodado hoje para fazer esses 413, certo? Então deu praticamente aí eu vou jogar na calculadora depois para ver quantos por km, tá? Mas isso aí tá na faixa aí de 1,30 por km se for para chutar, beleza? E 11 horas e meia de trabalho praticamente, tá? Eu começo aí 5 e pouco da manhã, agora é 4h41 da tarde, certo? Agora retomando aqui a tela, tá? 403 dividido por 28 corridas, deu um total de 14,75 por corrida, como eu estava dizendo. Consumo hoje está 16,6 litros que eu consumi hoje, que está aqui, que é o que me mostra lá no meu painel, certo? Então o consumido ele dá lá, ó, 16,6 litros, perfeito? Multiplicado por 5,69, abasteci hoje lá em Joinville, sem cupom, sem nada de desconto, né? Então gastei R$ 94 de combustível, vou arredondar para 95, então descontando o combustível do valor que eu fiz hoje, me sobra 318, tá? Como eu venho falando em vários vídeos, cara, 400 por dia é um valor ótimo. O teu limpo fica muito bom, tu gasta, né, paga o combustível e onde te sobra um valor muito bacana. Normalmente vai sobrar, tem que sobrar acima de 300, tá? Então para mim sobrou 318. Aí eu dou uma de, mega empresário aqui, né? Eu tiro as minhas despesas além do combustível ali, ó, 57, tá? O que é o 57?
20 de manutenção, o carro dá manutenção inevitável, ela vai chegar, então não tem por que tu fechar os olhos para isso. Guarda o valorzinho por dia, eu guardo 20 por dia, beleza? Depreciação do carro, depende de cada carro, faz a conta, vê quanto que o teu carro está depreciando exatamente por mês, depois divide esse valor por dia. O meu é dar 480 e pouco, se eu não me engano, eu sei que dá R$17 por dia, que é o que eu guardo, por isso que chega em 57. E os outros 20 que faltaram, é 20 que eu guardo para imprevistos, para ter a minha emergência, para ter uma reserva, para ter um valorzinho aplicado, para poder, né, ganhar um rendimento em cima sem estar trabalhando. Então é mais 20 por dia que eu guardo aí também para ter esse plano B, né, essa reserva de emergência. Tenha isso, cara, esses três são fundamentais: manutenção do carro, depreciação do carro e um valorzinho de reserva de emergência. Tem que ter, cara, qualquer um tem, tá? A gente tem que levar o aplicativo aqui como se a gente fosse um empresário lidando com uma empresa, tá? Então, deu R$261 o meu limpo, que eu posso gastar para pagar as minhas contas, meus boletos, enfim, minhas dívidas e tudo mais que for, tá? R$261 limpo por dia é um bom ganho? Bom, multiplica por 22 dias, eu trabalho afinal agora de segunda a sexta, né? Não trabalho mais no sábado. Então isso daria um líquido de R$5.742 por mês, se eu conseguisse manter essa média todos os dias, sendo que a manutenção do carro tá paga, a depreciação do carro tá paga, tô guardando R$500 por mês, que dá o total, tá? E ainda, o que mais? Ah, claro, combustível pago, né? Tô falando do valor líquido. Então, todas as despesas pagas ainda sobraria um valor bem bacana, certo? Então, acabou meus prints ali. Então, o que eu queria falar sobre essa questão de ser um empresário, tá? Deixa eu dar uma... Eu vou deixar vocês no sol, não vai dar. Eu seguro aqui, tá? Vai tremer um pouquinho, mas tá tranquilo. Então, o que eu queria falar sobre isso? Cara, muita gente olha o Uber aqui de uma maneira que eu não gosto de olhar. Eu não gosto de olhar dessa forma, porque daí a gente acaba até se menosprezando. E aí sim é que a gente acaba aceitando uma condição de que o Uber não é nada, um motorista Uber ele não faz nada além de ser um desempregado que entrou para Uber e não sei o que, é uma coisa temporária e tal, é um step, né? É coisa do orelha, como a galera fala por aí, né? O trabalho do orelha, enfim. Então que seja, né? O faz tudo por aí, enfim, né? Eu não olho dessa forma, galera, porque se eu olhar dessa forma, eu com certeza vou ganhar bem menos, meu alto astral vai se tornar um baixo astral, né? Então isso não vai adiantar de nada e não vai melhorar em nada pra mim. E eu olho de uma maneira completamente diferente. Eu penso que a Uber aqui, ó, é como se ela fosse um esquema de franquia, tá? Pensa que tu é um empresário, que tu vai abrir, tu vai, né, pegar uma franquia do que for aí, da Cacau Show, do McDonald's, enfim, do que seja. E tu vai abrir uma loja e tu vai faturar em cima dessa franquia, cara. Então a Uber é como se ela fosse um sistema de franquia. Ela tem um sistema que é o Uber, que funciona, que dá lucro, enfim, que muitas pessoas trabalham e utilizam, e já tem muitos clientes prontos só para pedir para tu ir lá e atender eles e realizar o serviço, vamos dizer assim. Então a gente, como empresário, vai lá, contrata a franquia Uber e a gente trabalha em cima dela. A gente paga uma taxa altíssima para Uber, né? Como se fosse um empresário pagando lá a franquia lá que ele assumiu, enfim. E aí ele tira lucro em cima disso. E a gente faz a mesma coisa, a gente tira lucro em cima da Uber para dentro do nosso bolso. Então a gente tem que olhar mais dessa forma. Eu procuro olhar dessa forma porque é assim que eu enxergo, né? Eu uso a Uber assim, abuso dela para poder encher o meu bolso o máximo possível. E por enquanto eu estou relativamente contente com a Uber. Claro, acredito que sim, que as tarifas ainda poderiam ser um pouquinho melhores, podia aumentar um pouquinho. A Uber poderia dar uma mordida um pouco menor nos ganhos, né? Porque ela morde uma fatia absurda, a gente sabe aí. Só que eu encaro dessa forma para realmente eu conseguir trabalhar todos os dias, vir aqui, bater a minha meta e ir para casa, tá? Hoje foi uma segunda-feira, um dia um pouquinho mais fraco, muita gente não tá tão adaptado ou não conhece tão bem como trabalhar com o aplicativo, daí dá um dia um pouco diferente, que nem foi o dia de hoje, que a gente espera um dia bom na segunda-feira, e dá um dia um pouco mais lento, um dia um pouco mais fraco, e o cara não sabe se adaptar. Tem que se adaptar, entendeu? Tem que ter esse conhecimento do aplicativo, tem que ter o jogo de cintura. Nas primeiras corridas do dia, quando eu começo a fazer, eu já começo a sentir, pô, tá tocando o aplicativo, ele tá mais paradão, e eu comparo isso todos os dias. Pô, hoje é um dia que tá tocando mais, é um dia que tá tocando menos, é um dia que eu tô escolhendo, é um dia que eu não tô podendo escolher porque não toca nada. Então eu já vou me adaptando e vou sentindo isso já logo no começo do dia. E hoje já foi um dia que eu senti que no início do dia já estava meio fraco, o negócio não estava embalando, não estava engrenando. Aí tu vê que tu aceita uma, tu vai fazer, tu deixa às vezes o outro aplicativo ligado, esquece, enfim, né? Tipo assim, tá fazendo uma corrida pela Uber, deixa a 99 ligada. O trajeto inteiro de cabo a rabo, não toca nada nesse outro aplicativo, então tu já vê que o negócio tá meio mortão, não vai ter aquele agito todo, né?
Então, quando não vai ter aquele agito todo, tu já começa a olhar o trânsito. Pô, tu já vai olhando pelo horário ali, ó. 6 horas da manhã, quando começa a bater 6 horas, tu sabe que já tem que começar engarrafamento, tem que começar congestionamento nas principais ruas. Aí tu começa a ver que não tem nada disso às 6 horas da manhã, pô, daí tu já sabe que já vai ser um dia mais livre. Vai ser um dia para tu pegar as corridas mais longas, aproveitar elas, porque não vai ter tanta alimentação de corrida assim no bairro. Agora, quando é um dia que já 15 para 6, já começa a trancar tudo, tu já tá aquele inferno, aí tu já sabe, mano, tu já sabe que não pode sair do bar, tu vai ficar só lá enchendo teus bolsos um dia todo. E é assim que tu fica fazendo um joguinho de cintura e enchendo teus bolsos, tá? Então, façam isso, galera. Olhem dessa forma, de uma maneira um pouco mais empresarial pra coisa, tá? Afinal de contas, é como se a gente fosse aqui... Como não, né? A gente é praticamente autônomo, tá? A gente é 100% autônomo e a gente precisa calcular tudo e ver tudo do nosso bolso, né? Tudo a gente paga do nosso bolso. Então, é como qualquer empresário, cara. Qualquer empresário, ele é 100% autônomo e ele tem que pagar do próprio bolso as despesas da empresa dele. O nosso carro é a nossa empresa, a gente trabalha dentro dela aqui, ele é o nosso escritório, vamos dizer assim, e a gente tem que fazer o negócio dar lucro, cara. A gente tem que fazer o negócio girar. Não importa se tá fraco, se tá forte, se tá com dinâmica, se não tá, se é um dia de começo de mês, de final de mês, se é uma terça, se é um sábado, isso não interessa. Cada dia tu vai conseguir tirar algum tipo de ganho da rua. E tu tem que tirar de cada dia o máximo possível. E cada dia é diferente, tá? Cada dia é diferente. Pra mim, todo dia é diferente. Se é uma terça, eu sempre tenho que saber qual que é o dia do mês e qual que é o dia da semana, porque eu sei que cada dia eu já tenho uma média de como trabalhar em cada dia, né? Isso tu vai construindo ao longo aí do tempo, né? Não vai construir de uma noite pro dia, mas ao longo do tempo tu tem que ir analisando esses dados aí que tu vê todos os dias aqui no aplicativo e tu tem que ir tirando as tuas conclusões e aí tu vai criando uma média de como trabalhar em cada dia e aí sim tu vai conseguindo fazer o maior ganho possível, certo? Então, como eu falei, hoje pra mim foi um dia muito bom. Queria falar mais uma coisa. Por exemplo, a galera gosta muito do motorista lá, o Uber do chefe, né? O Rafael, se eu não me engano, é Rafael o nome dele. Então, o Uber do chefe é um dos canais mais bacanas hoje que estão na ativa hoje, né? No mundo dos aplicativos aqui no Brasil, tá? Eu, por exemplo, não consigo fazer o que o cara faz. O cara faz 500 pila por dia. Ele falou já em outros vídeos que eu vi dele que ele fazia, pelo menos na época ali, 4 dias por semana, 500 pila por dia, 2.000 por semana. Para ele tava bom, era o que ele fazia. Ele conseguia trabalhar só 4 dias por semana, sempre, segundo ele, né? E conseguir bater 2.000 por semana. Que é o valor que eu praticamente consegui bater, né? Mês passado foi 8.300, só que eu trabalhei 26 dias, foi de segunda a sexta todos os dias, né? Todos os dias úteis. Então eu não consigo fazer o que o cara faz. Então se tu não consegue fazer o que eu faço, começa um pouco mais cedo. Eu não consigo fazer o que o cara lá faz. O que eu faço? Começa um pouco mais cedo, cara. Então eu gosto de trabalhar, sair de casa 4h15, tá? Pra chegar em Joinville 5 da manhã e já tá nativa ali, às vezes antes das 5 da manhã. Então 4h15 já é o horário pra mim estar começando. Então, se tu não consegue fazer o que eu tô fazendo, não tem problema. Começa um pouco mais cedo. Quanto mais cedo tu começar, o teu dia vai ser mais longo, porque todo mundo 5 horas da tarde vai ser 5 horas da tarde para qualquer um. Agora, se tu começar 3 horas mais cedo, tu trabalhou 3 horas a mais naquele mesmo dia que terminou exatamente às 5 horas da tarde para todo mundo, tá? Então, faça isso, galera. Eu encontrei hoje um colega na rua que me lembrou dessa história toda, que eu acabei pensando nisso, né? Ele é um inscrito meu do canal. Ele botou um nome engraçado no perfil dele. É o Torta de Frango. Ele é o Torta de Frango, né? Encontrei com ele hoje na rua. Ele falou: pô, não sei se tu sabe lá do teu canal. Eu já comentei algumas vezes lá. Eu sou o Torta de Frango. Eu falei: eu lembro, né? Que ele tem inclusive uma torta de frango no perfil da foto, né? Até perguntei por que. Ele falou: cara, era uma piada interna entre a galera lá. Deu: tá, beleza. Então ele comentou isso, né? Que hoje ele começou mais cedo. Ele começou às 3 da manhã. Eu comecei praticamente às 5h20 que eu peguei minha primeira viagem. E aí quando a gente se encontrou, isso era na faixa das 2 e pouco da tarde, eu acho que quase 3. E ele me falou: já tô com a meta batida. Eu falei: mas qual que é a tua meta? Daí ele falou: é a mesma que a tua, é a de sempre, é padrão. Daí eu falei: daí ele o 350, daí eu falei: exatamente, é o 350 que eu também penso como meta, né? Então ele começou um pouco mais cedo e falou: pô, gostei pra caramba, cara, achei um movimento relativamente até bom, não é tão paradão assim quanto eu imaginava que poderia ser, e não tem trânsito nenhum. Eu falei: exatamente, vai pra tudo que é canto de madrugadão, cara, porque não tem trânsito, pode ir, não tem problema. Mas tô meio mal posicionado, não quero ir pra aqueles lados lá, porque daí é longe e tal, de madrugada não tem muito isso, cara. O longe se torna perto, 10 km é como rodar 3 de madrugada, tu não roda nada, tu atravessa a cidade com nada, é muito rápido e muito bom de rodar e economiza muito combustível, e bate a meta ainda mais cedo, né, que é o melhor de tudo. Certo, então, galera, eu vou nessa, fico por aqui, valeu, tchau, tchau!